Quero saudar todos com a paz do Senhor. Quero trazer umas palavras aqui para vocês no dia de hoje. Na verdade, são 2 pontos que eu gostaria de falar com todos vocês. E até peço para que todos aqueles que forem passar por aqui escutem até o final. Independentes de placa religiosa, mas todos nós que realmente temos o amor de Deus em nossos corações, a gente deseja, assim como o nosso Pai Celestial deseja que todos venham ser salvos, né? E que tenham conhecimento da verdade. Assim somos nós, instrumentos de Deus aqui na Terra. E a nossa vontade é que todos realmente venham a ser salvos, venham a ter esse conhecimento da verdade. Então, por isso eu peço que fiquem até o final. E principalmente essas pessoas que têm algum familiar a qual vocês oram, seja eles desviados, como a gente costuma dizer, ou não, para que vocês permaneçam aqui, seja pais ou filhos, avós, tios, netos, que assistam até o final. Hoje, quando eu estava tomando meu banho, eu costumo dizer assim, ó, que toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, são palavras reveladas. Mas, através da sua própria palavra, Deus também pode nos abrir tantas outras coisas, mas sempre pautado na palavra. E hoje, quando eu estava tomando meu banho, eu estava pensando, Deus trouxe à minha memória um louvor que já há muitos dias eu canto ele. Já gravei ele, já coloquei aqui no meu Face. E o nome desse louvor é Não Se Pode Matar um Crente. E tem um dos estrofes desse louvor que diz assim, ó, que os romanos se divertiam vendo as feras matar os cristãos. Não sabiam que lá na arena gotas de sangue eram grãos. E quando eu estava cantando mentalmente esse louvor, quando Deus me trouxe ele à memória e eu comecei a cantar exatamente essa estrofe, eu já ouvi uma voz que me disse que nem todos os mártires morrem nas arenas. E logo após já me veio uma passagem da Bíblia, que na verdade até eu ia falar com as minhas palavras, mas eu quero ler aqui para vocês, que se encontra em Apocalipse, capítulo 6, que fala em relação ao 5º selo. E diz assim: quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Era uma pergunta, né, que João ouviu em relação a todas essas visões que estavam sendo dadas para ele. Isso fala em Apocalipse capítulo 6, mais precisamente nos versos 9, 10 e 11, quando ele viu, né, que Jesus tinha aberto o 5º selo. E ele contemplou debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos que, como eles, foram servos e que, da mesma forma, também deveriam ser mortos. E me chamou a atenção quando eu ouvi essa voz que disse que nem todos os mártires morreram nas arenas.
Nem todos os mártires morreriam nas arenas, porque a gente sabe que muitas dessas almas que estavam clamando embaixo do trono eram almas exatamente desses mártires que morreram nas arenas, que morreram, né, até mesmo feito tochas humanas, foram mortos, crucificados, decapitados. Mas eu achei interessante quando essa voz me disse que nem todos eles morreriam assim, nem todos morreriam nas arenas, nem todos morreriam decapitados, nem todos morreriam como tochas humanas. E eu passei a entender, porque diante de tudo que temos visto e observado, onde as pessoas, elas estão atrás, correndo com fome e sede de coisas perecíveis, coisas que realmente não têm alimentado a alma, o espírito deles. E é triste nós falarmos sobre isso, que quando a gente oferece tudo aquilo que vai matar a sua fome e sede, que é algo que não é só para essa vida, mas é para a vida eterna, aí eles não querem, eles não aceitam. E Deus me trouxe à memória que muitos desses mártires estão morrendo exatamente por conta disso. Muitos mártires estão sendo mortos exatamente pela rejeição do povo, pelo apedrejamento, muitas vezes não na forma literal, como realmente muitos também foram mortos no passado. Porque antes, Estevão mesmo foi um exemplo disso, que foi apedrejado por aquilo que ele proclamava, por aquilo que ele dizia. Não aceitaram e o apedrejaram. Mas hoje, quantas pessoas fazem exatamente isso comigo e com você que proclama o verdadeiro evangelho? Quando não aceita, é coisa que dói na gente. Eu estou falando com todos hoje. Quando simplesmente você pega, você tem toda a solução diante das tuas mãos e você oferece para as pessoas. Está aqui tudo isso que você procura, tudo isso que você deseja. Essa carência excessiva, essa falta de paz interior, essa guerra interior, essa angústia, essa ansiedade dentro de você, é isso aqui que está te faltando. Você tem a solução e a pessoa simplesmente recusa. Você não tem noção de quantas pessoas, irmãos, é isso que Deus tem colocado no meu coração e é isso que eu estou levando para vocês. Porque tem mártires sendo mortos à míngua. Porque cada vez que alguém recusa a palavra, recusa o ensinamento, está desprezando um instrumento de Deus na terra. Está martirizando as pessoas que são instrumentos de Deus na terra para sanar a fome e a sede de vocês. Então, cuidado com isso, porque o sangue desses inocentes, irmãos, vai ser assim como essas almas já estão clamando, muitos outros clamarão. E olha só, eu achei interessante esse ponto, irmãos, porque nós sabemos aqui, olha só, diz assim: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Se nós formos levar em consideração, apenas pautados nos nossos olhos humanos, nós diríamos que não seria vingar a terra toda. Deveria vingar-se apenas lá dos romanos, daquelas pessoas lá no tempo atrás que faziam isso com eles. Mas só que, porém, é visto num sentido geral, porque a humanidade é vista num todo. Então, cuidado com isso, irmãos. Mais uma vez, eu cito até mesmo o exemplo da nação de Israel. A nação de Israel serviu no sentido físico para demonstrar que, assim como o povo da promessa sofreria punições ao todo, por mais que alguém ali no meio não merecesse ir para exílio, mas todo o povo foi junto. Então, cuidado, gente, que as pessoas não estão se atentando para isso. Então, o julgamento, o juízo de Deus sobre essas pessoas que não aceitam o evangelho,
Será por conta exatamente de virar as costas para as pessoas que estão falando do evangelho para vocês. Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês, irmãos, é em relação que muito eu ia nas igrejas, nos templos religiosos, e eu ouvia algumas pessoas, principalmente quando falavam em relação a que eram cultos da família, eu ouvia muito eles pregando, dizendo que Noé foi o maior evangelizador, né, que já existiu, porque Noé tinha colocado todos da família dentro da arca. Então, algo ali dentro, às vezes, quando eu ouvia isso, eu glorificava e dizia: Senhor, eu quero ser como Noé. Eu quero colocar todos da minha família dentro dessa arca. Só que hoje também, quando me veio essa parte em relação que nem todos os mártires morriam, né, nas arenas, morriam como tochas humanas, mas estão sendo mortos à míngua quando são recusados, né, porque não estão sendo aceitos como instrumentos de Deus na terra para matar a fome e a sede daqueles que estão perecendo. Então eu dizia: Senhor, eu quero ser como Noé. E hoje Deus me fez analisar mais profundamente. Há alguns tempos atrás eu já tinha pensado sobre isso, mas tudo tem o tempo determinado por Deus, porque naquele dia que eu pensei, esse fato que me chamou a atenção, eu não fiquei refletindo. Mas hoje eu passei a refletir e Deus me chamando a atenção, porque a arca, gente, que fique vocês conscientes, apesar de que tem trechos sim na Bíblia que a volta de Jesus, né, será como nos dias de Noé, que o povo estava desapercebido. Eles estavam casando, dando-se em casamento. O que significa isso? Festejando, farreando. Eles não estavam nem aí com os acontecimentos. Eles não estavam nem aí com os instrumentos de Deus na terra proclamando a verdade. Eles não estavam nem aí. Eles viraram as costas para aquele instrumento que estava sendo preparado por Noé para a salvação de muitos. Mas eles não se atentaram para isso. E olha só, Deus me chamou a atenção pelo fato de um dos filhos de Noé, que é Cã. Na verdade, a gente sabe que até hoje os descendentes de Cã, porque Cã teve um filho chamado Canaã, e através deles a sua descendência, chamados cananeus, se tornaram inimigos da nação de Israel, inimigos do povo de Deus. Então, nem todos que foram colocados nessa arca, né, realmente se voltaram para Deus. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Porque muitas vezes eu mesmo me sentia muito triste quando eu pensava: poxa, realmente Noé colocou todos para dentro da arca. Realmente o maior evangelizador foi Noé. E eu me sentia, gente, um lixo. Eu me sentia um lixo quando eu pregava muitas vezes para os meus parentes de sangue. Eles nem sequer ouviam minhas lives. Quando eu mandava mensagem, muitas pessoas nem sequer ouviam. E isso doía no meu coração. E eu dizia: meu Deus, mas eu quero ser como Noé, evangelizador, e ganhar toda a minha família. Eu quero colocar minha família na arca. Porém, Deus me mostrou que a questão não é porque a comparação é tal qual. Foi comparado como nos dias de Noé, mas em relação ao que os sentimentos dos seres humanos, em relação ao instrumento que estava sendo colocado diante deles naquela época. Porque vale lembrar que até mesmo o arco celeste que nós vemos no céu foi uma aliança que Deus fez com o povo, que jamais iria acabar aquele mundo ali onde eles estavam, né, com água. Foi uma aliança que ele fez. Então, a gente sabe que por mais que foi feito comparação, isso não vai acontecer. Não vai acabar a humanidade, né, com o dilúvio. Vale lembrar que foi local, porque o povo ainda não tinha se esparramado. Então a destruição foi naquele lado. Até mesmo se vocês olharem, lerem um livro, a Bíblia tinha razão, vocês vão ver que foi constatado, confirmado por um homem
que não acreditava na Bíblia, e quando ele foi realmente atrás dos fatos, até mesmo em perfurações arqueológicas, ele viu que realmente o dilúvio tinha acontecido. Naqueles lados você vai ver, porque, como eu disse, a humanidade só estava concentrada ainda lá. Era apenas os princípios da humanidade que estavam lá. Então, foi para eles mundial, mas no sentido naquele local. Eu acredito que vocês estão me entendendo. Mas o instrumento que Deus preparou e usou foi a arca para salvar muitos. E hoje Ele nos prepara na face da terra como verdadeiras arcas para muitos. Mas eles não estão querendo entrar. Eles não estão querendo receber. Por mais que Noé tenha colocado toda a sua família na arca, mas a gente sabe que um deles não quis. Um deles teve descendentes que até hoje se tornou inimigo do povo de Deus. E são exatamente esses inimigos do povo de Deus que estão a matar os mártires, os profetas na terra, uns instrumentos que Deus está bradando aos quatro cantos, levantando aos quatro cantos. Porque assim como foi construído a arca e colocado pessoas dentro, assim também Deus constrói instrumentos, como até mesmo essa pessoa que você está falando. Como eu costumo dizer, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero ser um templo, a morada do Espírito Santo, onde muitos também possam fazer morada aqui, entrar aqui. Porque não eu que esteja salvando algo a alguém, porque a arca, por mais que a humanidade tenha dito que ela salvou muitas pessoas, ela estava apenas sendo instrumento de Deus na terra. Porque quem salvou aquela família foi Deus. Foi Deus que salvou naquele momento. Mas quando as portas foram abertas, a gente já sabe o que aconteceu. Mais uma vez eu repito, nem todos os filhos de Noé aceitaram esse resgate por todo o tempo. Não aceitaram essa salvação por todo o tempo. Tanto que aconteceu o que aconteceu. Filho, neto desonraram o próprio pai, foram amaldiçoados e tiveram esses descendentes ímpios, iníquos, que combatiam contra o povo de Deus. Então, irmãos, hoje, quando eu estava pensando sobre isso, eu comecei a pedir para Deus de uma forma diferente. Eu disse, Senhor, agora eu vou começar a orar diferente. Porque antes eu orava, Senhor, que eu possa colocar todos dentro da arca. Só que muitas vezes não interessa o grau de intimidade que tu tenha com alguém. Porque a palavra nos diz que pode estar dois numa mesma cama, mas um será levado e outro deixado. Dois podem estar no mesmo local, a palavra diz no campo, mas um será levado e outro deixado. A palavra nos diz também que duas mulheres estarão moendo trigo, moendo. Então quer dizer, elas estariam fazendo a mesma coisa, mas uma ficaria e a outra seria levada. Nós temos que nos atentarmos que a salvação é individual. É individual. Até hoje mesmo eu escrevi para colocar ali no Face, mas deixei para fazer essa live, porque eu ia comentar em relação a isso. Porque não adianta só eu salvar os meus filhos de um dilúvio, não adianta eu salvar só os meus filhos de um terremoto, não adianta eu salvar os meus filhos só de um furacão, não adianta apenas eu salvar os meus filhos só de um maremoto, mas eles não se salvarem realmente para a vida eterna. Não iria adiantar, porque muitas vezes também, até mesmo nós temos que nos atentar para isso, que nós somos instrumentos de Deus. Nós também temos, cada um de nós que proclama esse evangelho está sendo um instrumento, uma arca na terra, bradando aos quatro cantos, mas você tem que querer, você tem que aceitar. Até mesmo os templos religiosos, Deus me falou que não deixa também de ser uma arca, que muitas vezes as pessoas vão ali para serem salvas, mas podem estar as duas no mesmo local fazendo as mesmas coisas, falando a mesma palavra, mas uma será levada e a outra deixada. Porque a questão não é estar dentro dessa arca,
Mas a questão é aceitar esse Deus. Porque quem salvou aquela família não foi a arca, foi Deus. É essa palavra que eu tenho para vocês hoje. Não vai adiantar se revoltarem contra os instrumentos de Deus na terra. Não vai adiantar se revoltar contra as igrejas. Não vai adiantar se revoltar contra os pastores. Não vai adiantar se revoltar contra pai, contra mãe, contra tio, contra tia, contra avó. Não vai adiantar. Quanto mais se revoltar, mais sangue nas mãos as pessoas vão ter. Porque são os mártires sendo mortos dia a dia. São esses instrumentos sendo mortos dia após dia. Porque, mais uma vez, eu torno a dizer, irmãos, que eu ouvi uma vez um irmão dizer que ele não acredita que nós seremos arrebatados antes. Que ele acredita que nós vamos passar pela grande tribulação. Porque nós não passamos nem a metade daquilo que os apóstolos, os discípulos do Senhor passaram. E algo dentro de mim dizia, fale por você, não fale por mim, fale por você. Não fale por outros irmãos que estão em outros países sendo degolados, decapitados até hoje, sendo torturados, tendo seus olhos perfurados. Não é porque nós vivemos num país que ainda tem-se leis, mas tem irmãos nossos que não. Tem irmãos nossos que estão sendo tribulados. Tem irmãos nossos que realmente estão como Estevão, ainda levando pedradas, propriamente dito. Mas isso não significa que eu ou você, aqui no país onde a gente está, a gente não é apedrejado todos os dias. Todos os dias. E eu tenho mais algo para dizer para vocês. Algo muito sério. Que às vezes eu tento me deter. Eu tento não falar. Até mesmo para proteger determinadas pessoas. Mas Deus me traz à memória, gente, palavras, trechos da Bíblia. Trechos da Bíblia. Porque quem se envergonhar dele, ele também vai fazer o mesmo, né? Ah, se envergonhou de mim? Então por que agora eu vou ter prazer em você? Né? Então a gente tem que falar, doa quem doer, por mais que às vezes nós preservamos nomes. Mas ontem eu passei por um momento e hoje, enquanto Deus me trazia isso na mente, sobre a questão da arca, que era apenas um instrumento, mas quem salvou aquele povo foi ele naquele determinado tempo, porque ainda se tinha-se promessas na terra. Por isso que um daqueles filhos que desceu daquela arca se corrompeu, se tornou inimigo da nação de Israel, depois dos seus próprios irmãos, descendentes dos outros filhos de Noé. Nós sabemos disso. Então, quando Deus me trazia isso, eu me recordei ontem desse fato que aconteceu comigo, porque nós temos que aprender. Alguém me olhou nos olhos e disse: as pessoas têm nojo das lives que tu faz. As pessoas te odeiam pelas lives que tu faz. E eu ouvia nitidamente na minha mente: não dê ouvido. O mesmo que aconteceu com Jesus acontecerá com vocês. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. Eu vim fazer separação entre pais e filhos, nora contra sogra, irmão contra irmão. Por quê? E por que isso? Porque Deus odeia a humanidade? Não, é exatamente por conta disso. Você oferece o bem para as pessoas, o caminho do bem, e elas não querem. Elas se recusam, porque elas preferem ser subjugadas por Satanás do que ser subjugadas por Deus. Elas preferem muitas vezes sofrer horrores, mas não querem viver a paz, a graça que só Deus tem para dar. Cã foi exemplo disso, mais uma vez eu torno a dizer.
E Deus me trouxe a memória, e eu não falo isso só para mim não, irmãos. Eu não falo isso só para contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu falo isso como exemplos para vocês, que é para vocês se atentarem a essas coisas, porque será salvo aquele que permanecer firme, fiel à palavra de Deus. Não interessa as pedradas, não interessa as rejeições, não interessa o que as pessoas falarem, induzidas por Satanás a vocês, mas não deixem a cruz de vocês, porque aquele que quer viver a graça de Deus também tem que tomar do mesmo cálice e passar pelo mesmo batismo, passar pelos sofrimentos, pelas agrúrias, porque nem eu e você somos melhores do que o nosso mestre. Ele falou isso aos discípulos, porque ninguém é maior do que ele, porque se ele havia passado, ele havia sofrido, por que nós passaríamos ilesos? Por isso que eu não concordo com esse irmão quando ele falou que nós não passamos nem a metade que os discípulos passaram. Não pode falar pelo aquele que realmente vive o evangelho, porque nós sofremos na pele todos os dias as rejeições, todos os dias. Isso vem como realmente algo que nós não gostaríamos de ouvir, que nós não gostaríamos de presenciar. Como eu disse para vocês, Deus me trouxe à mente, fala para essa pessoa que se tu tivesse para agradar aos seres humanos, tu não seria minha serva. E foi exatamente o que eu falei. Eu não estou aqui quando a pessoa olhou nos meus olhos e eu vi que naquele momento estava como Pedro no dia que falou para Jesus e disse: Senhor, o Senhor não vai passar por tudo isso. Porque Jesus explicou para os discípulos que estava chegando o momento que ele ia passar por esses momentos, que iam cuspir no rosto dele, que iam chicoteá-lo, que iam desprezá-lo, que iam debochar dele, que iam crucificar ele. E Pedro disse: não, Senhor. E ainda diz que Pedro, tentou corrigir Jesus, repreender Jesus e dizer que não. Repreendeu. Não vai passar por isso. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Não que Pedro fosse Satanás, mas Jesus já estava vendo que o inimigo estava por detrás, instigando Pedro a dizer essas palavras. E é assim que o inimigo está fazendo com muitas pessoas, independente se é parente de sangue ou não. Então, cuidado, porque nós também temos que ter essa visão e termos as respostas exatas. Por isso que temos que estar pautado pela palavra. Temos que estudar a palavra, porque é o Espírito Santo que nos lembrará de tudo aquilo que Jesus disse e nós falaremos. Por isso que ele já veio e diz para ele aquela palavra. E aí eu disse, quando ele falou, instigados por Satanás, tem pessoas que te odeiam, tem pessoas que odeiam as lives que tu faz, tem pessoas que te odeiam pelas palavras que tu diz nas lives. E eu disse: acaso estou eu para agradar os homens? Acaso eu estivesse para agradar os homens, eu não seria serva de Cristo. E é assim, irmãos, que nós temos que permanecer. Dói ouvir? Dói. Machuca? Machuca. Mas nós temos que se manter firmes, porque a palavra nos diz que aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Então não vai adiantar, muitas das vezes tem pessoas, eu não estou aqui recriminando os instrumentos de Deus na terra, ao contrário. Estou aqui para que vocês vão, porque tem vários instrumentos que Deus está usando como verdadeiras arcas na terra. Mas não se detém só nos instrumentos, porque a arca em si
Ela trouxe salvação para a família de Noé na terra. Mas quem deu a salvação realmente, a qual eles necessitavam, foi Deus. É Deus quem dá a salvação. É Deus que dá a libertação. É Deus que dá a transformação. Então, não se detenham, gente. Eu conheço pessoas, irmãos, é isso que Deus tem me mostrado nesses últimos dias. Pessoas penando em vida. Penando. E se vocês me perguntarem, Marta, mas por quê? Porque elas simplesmente não querem dar o braço a torcer. E isso tudo se chama potestades malignas. As mesmas potestades que influenciavam até mesmo os discípulos de Jesus, instigando, diz tal coisa para o teu mestre, diz que ele não vai passar por isso, diz repreende. E é assim que as pessoas estão tentando fazer, para nos calar a nossa voz. Porque vocês imaginam se naquela época Jesus também tivesse dado ouvidos e dissesse, não, tá certo, Pedro, eu não preciso passar por isso. Pois é, vocês já imaginaram? Mas Jesus repreendeu, para trás de mim, Satanás, para trás de mim. Então nós temos que continuar, irmãos, acreditando em nós ou não, dando ouvido ou não, mas estamos, como se diz, carregando a cruz, assim como o nosso Jesus. E se, como eu disse para vocês, nem todos os mártires, e isso alegrou o meu coração. Eu confesso, irmãos, que isso alegrou o meu coração. Quando Deus chamou essas pessoas de mártires, aquelas que estão suportando no osso do peito todas as afrontas, aquelas que estão aguentando no osso do peito, né? Mas quando eu digo peito é sabendo que aqui dentro está Jesus, é por isso que a gente aguenta. Aguentando no osso do peito as perseguições, as rejeições, os ódios das pessoas. E também eu respondi para a pessoa que me disse isso, eu disse, mas se elas têm ódio no coração, eu só lamento, porque elas vão ficar. Porque nós temos que amar ao nosso irmão como a nós mesmos. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. A própria palavra manda nós amarmos até os nossos inimigos. Quanto mais aos demais. Então, se a pessoa tem ódio no coração por conta das palavras que está sendo dito, cuidado. Cuidado, porque é um espírito de Cã que está dentro de você. É o mesmo espírito que instigava os cananeus contra o povo de Deus. Cuidado com essas questões. Cuidado. Então, não é hora mais de ficar né? Ai, eu não vou dar o braço a torcer. Ai, não vou dar o braço a torcer. E mais uma vez eu digo que eu falo por experiência própria. Isso é um espírito maligno, irmãos. Vocês não têm noção. Vocês se recordam de uma parte da escritura que diz que quando uma pessoa, mais uma vez eu vou falar sobre isso, mas para que vocês me entendam bem. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, por exemplo, quando você vai na igreja, ouve uma pregação, recebe uma oração, e naquele momento, até mesmo eu conheço pessoas que nesse momento ficaram libertas e foram batizadas com o Espírito Santo. Até mesmo pessoas foram, né, receberam dons naquele momento. Mas olha o cuidado. Quando um espírito imundo sai, ele procura um lugar onde descansar. E ele vai procurar aonde? Um espírito imundo. A gente sabe que se é imundo é porque é preguiçoso. Então ele não vai muito longe. Ele vai e vai nas da família mesmo. Ele vai pertinho. E se não encontra, porque essas pessoas estão, né, pautadas na palavra, não estão abrindo brecha, ele diz que volta, né, para o lugar de onde ele saiu. E se ele volta, encontra a casa varrida, desocupada, limpa, quer dizer, né, recebeu a palavra, foi renovada e achou que ficava por isso mesmo.
não buscou a presença do Espírito Santo para se encher da presença do Espírito Santo, o que aconteceu? Esse espírito imundo veio e viu que estava desocupada aqui, e voltou e ainda fez assim, ó, trouxe mais 7 com ele. E aí a palavra diz que o estado dessa pessoa fica pior que o primeiro estado. Imagina, deu 1, foi para 8, porque ele veio e trouxe mais 7. Espírito da preguiça, da imundícia, do desleixo, da contrariedade, o espírito da perturbação, o espírito, né, da rebeldia. Por isso que a pessoa se torna pior. E você tem que ver que cada um desse espírito age numa determinada área e deixa aquela pessoa pior ainda do que ela estava quando recebeu a libertação desse espírito imundo. Então, cuidado, gente. Não vai adiantar daí vocês culparem fulano, culparem ciclano, culparem beltrano. Ah, mas a fulana que fez isso comigo. Ah, mas a fulana que não sei o quê. Ah, mas o ciclano que não veio aqui. Ah, mas... A nossa busca é individual. Eu posso ir, como eu disse, citando, né, que Deus me trouxe à mente que o templo, os templos religiosos também são como arcas onde a gente vai para ouvirmos a palavra da salvação. Mas não é a arca que vai nos salvar, ela apenas está sendo instrumento de salvação, porque ali é pregado a palavra. Mas cabe a nós, a cada um de nós que estiver lá dentro, fazer a nossa busca. Porque quando sair dali para fora, poderá ser um Cã, poderá ser um cananeu, e nós não podemos ser assim. Porque o que interessa para nós não é a multiplicação na terra, a ostentação na terra, né? A possessão de coisas na terra, é no céu. A vida eterna que Deus nos prometeu é no céu. Então a salvação é individual. Não fique dependendo do fulano, dependendo da ciclana. Não fique. Faça a tua busca. Faça a tua busca diária. E não coloca mais pretexto em nada nem em ninguém. Porque pode sim, irmãos, mais uma vez eu vou falar para vocês, pode sim uma pessoa ser mais fraca do que outras. Porque aí eu conversei ontem com essa pessoa e falei, né? Ah, mas tem que lutar. Falei umas palavras. E disse, né? Ah, mas é que tu é mais forte do que eu. Não. Não é a questão, não é que eu seja mais forte. Acontece que a busca é maior. Aí quando a busca é maior, nós enfrentamos mais as coisas. Porque se a busca é maior, aquele que é maior está dentro de nós. Então, como eu digo, não existem pessoas fracas, existem pessoas preguiçosas que não buscam a face do Senhor. Não existem pessoas fracas diante desse nosso Deus. Existem pessoas preguiçosas que têm preguiça de buscar Deus, que ficam pautando a sua salvação em meras filosofias humanas, achando que vão servir a Deus de qualquer jeito e vão conseguir adentrar os reinos dos céus. Tem gente brincando com isso. Tem gente brincando com a salvação. Tem gente banalizando até mesmo uns instrumentos que Deus tem colocado na terra para a salvação, o resgate das almas, para que eles possam ouvir essa palavra. Porque não vai adiantar reclamar de algo, alguma coisa. Não vai adiantar colocar culpas no Pedro, no Paulo, em Maria, em João. Não vai adiantar. Porque a busca é tua. É tua. A busca é tua. A busca é de cada um de nós. E isso é todos os dias. É todos os dias. Principalmente nos dias que estamos vivendo hoje.
Estamos vivendo realmente o que diz na palavra? Eu quero ler mais uma palavra aqui para vocês. Hoje mesmo eu falei com as irmãs e isso me chamou a atenção. E até inclusive eu falei para elas que eu ia fazer uma live depois. Que às vezes as pessoas só atentam a grande tribulação, a grande tribulação, mas perdem a essência da palavra. E tem uma palavra em Marcos capítulo 13, verso 14, que diz assim: então, quando virdes o sacrilégio horrível posicionado no lugar onde não deve estar, e tem entre parênteses, diz assim: aquele que lê as escrituras entenderá. Os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E tem pessoas, deixa eu ler mais uma tradução aqui para vocês. Quando virem a abominação devastadora em pé onde não deveria estar, tem entre parênteses, que o leitor entenda a alusão. Será o tempo de quem se encontrar em Judá fugir para as montanhas. O que isso significa, Marta? Vale lembrar que Jesus, ao ensinar aos seus discípulos que os mestres da lei, os fariseus, se assentavam na cadeira de Moisés. E o que isso significa? Que Moisés tinha uma cadeira e essa cadeira foi passando de geração em geração, eles foram guardando e as pessoas se assentando ali, como eu estou assentada nessa minha cadeira? Não. Eles se assentaram. Eles queriam ser como Moisés, ditar as regras, fazer as regras, implantar sistemas baseado dentro das visões deles. Então era o sistema sendo implantado como um todo e como correto, como aquilo que as pessoas deveriam viver. E se não vivesse, minha nossa, perseguiram até Jesus. Então, quanto mais a eu e a você. Então, esse 666, essa marca da besta que todo mundo está esperando, um chip sendo implantado na mão ou na testa, só será um mero símbolo perto de tudo aquilo que já está implantado na mente e no coração do ser humano. Dessas pessoas que se assentaram na cadeira de Moisés. Colocaram, no lugar santo, profanaram o lugar santo. Corromperam, achando que vão adentrar aos céus de qualquer jeito. É todo esse sistema implantado nas mentes. Vale lembrar mais uma vez para vocês que Jesus disse que o espírito do anticristo já estava em nosso meio. E estava fazendo o quê? Já preparando aqui e aqui. Então a marca, essa marca que todo mundo está esperando, um símbolo, um chip, isso aí já só vai ser uma confirmação de tudo aquilo que vocês já estão marcados. Marcados. Porque as pessoas têm uma resistência, irmãos. Irredutibilidade, eu acho que seria essa a forma da palavra. Mas elas são irredutíveis quando a gente vai falar a palavra. E diz, se a gente diz, não é assim. Tu tem que fazer tal e tal coisa, tá na palavra. Ah, mas isso aí te ensinaram errado. Ah, mas isso aí o pastor lá que diz. Gente, eu tenho visto uma pessoa que é desviada, e eu vou falar abertamente aqui, da minha época, que é uma pessoa que essa pessoa bate contra as igrejas assim, ferozmente. E eu vejo Satanás por detrás. Eu vejo. Porque está lutando contra a arca. Lutando contra instrumentos que Deus estabeleceu, constituiu na terra para o resgate, a salvação dos seres humanos, para que eles possam ouvir o seu evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir. E se não vão, muitas vezes, congregar juntamente com os irmãos, perdem esse laço, perdem esse vínculo.
E não conseguem nem mais ter a fé genuína, a fé salvadora, porque a fé vem pelo ouvir. E quais das pessoas que estão fora da igreja e ouvem o evangelho todos os dias? Quem é que realmente se coloca na brecha, orando, lendo, estudando, esquadrinhando todos os dias? Quem é que faz isso? É difícil, irmãos. É difícil. Gostaria que Deus levantasse pessoas com o mesmo espírito que em João Batista, em Elias, em Eliseu, que realmente vivessem esse evangelho todos os dias, que virassem mártires todos os dias, mas não negassem a cruz, não virassem as costas para esse evangelho, porque a salvação todos querem, todos se agarram em algo, alguma coisa para serem salvos. Todas as pessoas querem acreditar em algo, alguma coisa que traga a salvação delas. Que por mais que esse corpo vier a perecer, eles se agarram em algo para colocar suas almas, os seus espíritos no lado do bem, no céu. Mas poucos querem viver o reino do céu aqui na terra. Poucos querem se curvar para esse reino. Existe um reino que precisa obediência. Não é cada um fazer as suas próprias vontades. Mas o reino dos céus, Jesus cansou de fazer comparações para que eu e você entendesse. E o que é reino? O que é reino, gente? Reino significa que tem alguém reinando sobre essa nação. Tem alguém mandando nessa nação. E se tem alguém reinando sobre essa nação, tem alguém mandando nessa nação, a nação tem que obedecer. As pessoas têm que obedecer. Então, se vocês querem adentrar lá, o ensaio é aqui. E não vai adiantar serem irredutíveis. Eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão daquilo. Eu não vou fazer o que o fulano quer. Não é o que o fulano quer. É o que a palavra manda. É o que Deus estabeleceu. Foi Ele que ditou as regras. Porque lá no jardim foi desobedecido. Então, quem quiser ser salvo, obedeça a palavra. Obedeça a Jesus Cristo. Mas tenham em mente, porque muitas vezes, quando aceitam esse Jesus Cristo, eles acham que vai ser tudo chuchu beleza. Eles acham que vai ser tudo melzinho na chupeta. Não, agora eu aceitei Jesus, agora eu tô por cima da carne seca. A palavra diz que eu não vou ter mais que pelejar. A palavra diz que eu sou forte. A palavra diz que eu já tô lá na arca, eu tô salva. Cuidado. Cuidado. Nessa luta não terei que pelejar, mas tem que ficar em posição, diz o Senhor. Pautados na minha palavra, diz o Senhor. Eu sou forte porque tem buscado a Deus. Porque se não busca, tu é fraco. Tu não pode nada. Nem com as leis ditadas no tempo de Moisés. Foi exatamente para isso, para que eu e você víssemos que o ser humano por si só não conseguiria ser salvo. Por mais que tentasse fazer as coisas, não conseguiria. É somente através de Jesus Cristo. Olhem para esse homem da cruz. Não adianta vocês depois quererem, como eu disse, às vezes as pessoas morrem, aí querem falar com os mortos. Aí querem se agarrar em algo, alguma coisa para acreditar que aquela pessoa foi salva. Seja agora a arca dessa pessoa, proclamando, evangelizando. Se alguém vai te odiar por isso, pelas verdades que tu diz,
Não interessa se você está pautado na palavra. Jesus chamava os fariseus e os escribas, os que se assentaram na cadeira de Moisés, estavam implantando coisas segundo os seus corações, segundo aquilo que eles achavam que era legal, real. Se esqueceram, irmãos, que as coisas, as leis, o Velho Testamento eram sombra das coisas que viriam. Só que eles estavam confundindo a realidade com as sombras com a realidade. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que saber que as coisas têm que andar em conexão. Conexão. E saber que é só por Jesus Cristo. É por Ele. Por Ele nós se submetemos. Por Ele nós negamos a nós mesmos. Por Ele nós carregamos a nossa cruz. E ontem mesmo eu estava meditando sobre isso, quando Deus me trouxe à memória também em o carregar a cruz. O carregar a cruz, irmão, significa que a qualquer momento, porque Ele disse, tome a tua cruz diariamente e siga-me. Vocês sabem o que isso significa realmente? Significa que a qualquer momento alguém pode pegar aquela cruz e te crucificar. Assim como fizeram com Ele. Pode a qualquer momento da manhã, da tarde, da noite, da madrugada, alguém te crucificar. Não é dizer que aceitou Jesus que vai ficar tudo chuchuzinho, beleza, melzinho na chupeta, porque as coisas não são assim, porque eu e você não somos melhores do que Ele. Nós temos que saber que enquanto estivermos no mundo, teremos aflições, porque tem pessoas que não buscam com a mesma intensidade e aí abrem brechas e são usadas por Satanás para vir dizer, nos jogar pedra através de palavras, nos colocar espada em nossos corações através de palavras, através de ações. Mas a gente tem que lembrar que a nossa luta não é contra a carne, contra os seres humanos. E que as nossas armas não são carnais, mas são capazes de destruir fortalezas. E nós temos que perseverar, perseverar. Isso quer dizer se manter firme, em posição. Porque daí tudo e qualquer luta que se armar em derredor de nós, nós vamos vencer pela palavra que é Jesus Cristo. Por isso que diz que em Jesus somos mais do que vencedores. Então permaneçam firmes para chegar lá, adentrar o reino dos céus como mártires, com marcas de cicatrizes, marcas das pedradas que nos lançam, marcas das rejeições. Tem gente que quer chegar no céu sambando. Tem gente que quer chegar no céu de qualquer jeito, sem marca nenhuma, sem cicatriz nenhuma, porque quer se amoldar aos padrões do mundo, aceitando esse meia, de homens que muitas vezes se assentaram até mesmo na cadeira de Moisés. Cuidado, porque tem coisas que Jesus usou, metáforas, por isso que as pessoas não entendem. Pegam versos isolados da Bíblia e daí por aquilo ali tiram um todo. E nós não podemos fazer isso. Porque realmente é aquele que estuda, esquadrinha através do Espírito Santo as Escrituras Sagradas, e por mais que os homens tentaram burlar algo, alguma coisa, o Espírito Santo nos direciona dentro da realidade. E a gente passa a compreender os sentidos figurativos que Jesus falou, as alusões que Ele fez, para saber do que se trata, porque a Bíblia é discernida assim. A palavra de Deus, Jesus Cristo, Ele é entendido, compreendido pelas pessoas que não estão mais na carne, mas vivem pelo Espírito. Aí essas conseguem compreender. E essas, eu digo para vocês, são as que mais sofrem. Ah, Marta, mas eu então não quero. Mas vale a pena. Vale a pena. Porque você vive o céu na terra, por mais que você esteja no meio das guerras. Por mais que muitas vezes o choque das palavras que as pessoas te lançam, te dizem, aquilo te machuca, mas Deus faz lembrar todas as coisas.
E aí você se regozija e vê o cumprimento da palavra se completando e sendo realmente, né, concretizada diante dos teus próprios olhos. Aí você não quer mais sair, nunca mais. Porque a palavra nos diz, Jesus nos disse, através da sua palavra, que até mesmo muitos dos seus apóstolos, inspirado por esse divino Espírito Santo, falaram. Mas a gente sabe quem era que estava falando através deles. E a palavra diz assim que todos os sofrimentos não se comparam com a glória que todos os sofrimentos não se comparam com a glória que nos espera. Então é essa palavra que eu quero deixar para vocês. Que nem todos os mártires, esses que clamam ali, que o livro de Apocalipse, todos nós sabemos que já é um livro de revelação, que o bem vence o mal, de coisas que João viu lá no tempo futuro, que hoje nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. E tem ainda números de conservos, porque Deus disse, né, quando eles clamaram ali, olha só, quando eles clamaram e disseram: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos e que, da mesma forma, também deveriam ser mortos. Mas lembrando mais uma vez que nem todos os mártires vão morrer nas arenas. Nem todos os mártires vão morrer como tochas humanas. Nem todos os mártires vão morrer degolados. Nem todos os mártires vão morrer como Estevão apedrejado. Mas num sentido figurado, com palavras, com ameaças, com ofensas, com rejeições. Até mesmo quando uma pessoa não escuta a palavra que nós estamos falando, elas estão martirizando o próximo mártir. Se eu quero morrer como mártir, se eu quero adentrar os reinos dos céus como mártir, com certeza. Com certeza, por isso eu vou permanecer firme, porque eu quero ser uma dessas que vai completar o número de conservos. Eu quero ser. E você? E também lembrando que Deus deixou na terra instrumentos que não podemos dizer nos pautar nisso e não ver as prefigurações das coisas. Não estou querendo menosprezar Noé, não é isso. Mas lembrando que Noé conseguiu salvar a família dele, perpetuando na terra. A arca foi um instrumento disso. Mas quem trouxe realmente selou aquela porta e deu a salvação foi Deus. E a gente sabe que depois disso, quando as portas foram abertas, um desse filho se tornou inimigo do povo de Deus. Os descendentes dele se tornaram inimigos de Deus. Então quem nos garante que realmente ele foi salvo? Então não adiantaria nós salvarmos as nossas famílias de um dilúvio, salvarmos a nossa família de um terremoto, salvarmos a nossa família de um maremoto, mas não conseguimos realmente, né, apregoar a eles essa salvação. Mas eles também têm que aceitar, porque todos têm oportunidades iguais. Todos os filhos de Noé, os 3 filhos, tiveram oportunidades iguais. Então depois, Cã não poderia dizer: Noé, o meu pai foi o culpado, a minha mãe foi a culpada, Deus foi o culpado. Não. Ele só não aproveitou, né, a oportunidade que foi dada. Então tem que aproveitar cada um. A salvação é individual. Então vocês aceitem, enquanto vocês ainda estão tendo essa porta da graça aberta. Aproveitem. Não desprezem esses instrumentos
que a arca foi um instrumento de Deus para salvar uma família. Mas quem dá a verdadeira salvação é Ele. Então aproveitem. Gente, tem muitos que acham que Deus vai se materializar aqui na terra. Ele até poderia, mas Ele é muito santo, entendeu? Então tem que as pessoas se prepararem. A palavra diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então nós temos que nos preparar através desses instrumentos que Deus está nos concedendo ainda na face da terra. Amém? Então eu quero fazer uma oração para vocês. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, nesse momento, Pai, coloco mais uma vez todos esses que ouviram ou ainda vão ouvir essa live, para que eles possam, Pai, a partir de hoje aproveitar a oportunidade que está sendo dada. Que eles aproveitem, Pai, cada instrumento Teu aqui na terra, que o Senhor nos deixou, nos preparou, para que nós pudéssemos entrar e aceitar essa palavra, crer nessa palavra e obedecer, Pai. Porque as promessas não são só para multiplicação aqui na terra, as promessas não são só para o presente tempo, mas as promessas são futuras, as promessas são eternas. Que eles possam, Pai, descauterizar a mente nesse momento. Que eles possam, Pai, abrir o entendimento, a visão espiritual deles. Que eles possam compreender essa palavra. Todas as coisas que o Senhor até mesmo permitiu que acontecesse fisicamente, para compreender o sentido espiritual a qual deveríamos viver. Porque quando aceitamos, Pai, essa palavra, a gente não vive mais nós, mas Cristo vive em nós. E se Cristo vive em nós, isso significa que nós somos seres espirituais, não mais carnais, não mais fazendo as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, daquilo que a gente acha que é correto, pautados em filosofias mundanas, nesse sistema diabólico que está sendo implementado nos corações, nas mentes dos seres humanos. Mas que possa cair por terra, Pai, todo esse sistema. Pai, eu te peço, Pai, que principalmente desses que escutaram, que eles tenham uma visão espiritual, uma visão ampla de tudo aquilo que está acontecendo. Que eles possam ler as Escrituras e não somente ler, mas compreender através do Teu Espírito que é santo. Porque é o Teu Espírito que guiará dentro de toda a verdade e revelará mistérios profundos a cada um de nós. Então eu te peço, Pai, para que cada um se esforce em ser instrumentos, por mais dores que isso venha nos causar, porque não somos maiores e melhores do que o Teu Filho Jesus. Mas se Ele bebeu desse cálice, passou por esse batismo, nós também teremos que passar. Mas nós adentraremos os Teus reinos como verdadeiros mártires diante dos Teus olhos. Aqueles que não negaram o Teu nome, aqueles que não se envergonharam do Teu evangelho, aqueles que viveram na totalidade, em espírito e em verdade, porque sentiram mais prazer nas coisas do eterno do que nas coisas do príncipe desse mundo. Pai, eu te peço, Senhor, eu te coloco nas Tuas mãos todas as pessoas que estão paradas no caminho, o que aqueles nós chamamos de desviados, porque outrora conheciam o Teu evangelho, mas preferiram seguir outro caminho, das paixões da carne, da cobiça dos olhos, da ostentação dos bens. Porque o homem está sendo facilmente aprisionado, o seu coração está entesourado nas coisas da terra. Mas que o Senhor possa tocar o Teu chofar através dessa palavra e eles possam ouvir, Pai, e fazerem como o filho pródigo e correr de volta para a casa do Pai, para essa arca que foi preparada há muitos anos atrás, para que eles possam ouvir o Teu verdadeiro evangelho e a fé deles sendo renovadas e reforçada dia após dia. Porque não existe pessoas fracas diante desse Deus tão forte.
Porque a tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, agindo com essas pessoas que abriram brechas e portas e estão dando ouvidos para Satanás, servindo de instrumentos de Satanás. Porque infelizmente aquele que não se curva para o Senhor, aquele que não está sendo instrumento teu, está sendo instrumento de Satanás, quer queiram eles aceitar essa verdade ou não. Porque muitas vezes as pessoas não gostam quando a gente diz, como o seu filho Jesus disse para Pedro naquele dia: para trás de mim, Satanás. As pessoas dizem: mas eu não estou com Satanás. Elas não gostam de ouvir a verdade. Mas quando elas falam coisas contraditórias que não condizem com o teu evangelho, é exatamente isso que elas estão sendo: porta-voz de Satanás, instrumentos de Satanás. Porque o que ele quer? Ele quer nos enfraquecer, ele quer nos destruir, ele quer nos parar. Ele quer nos desalinhar, nos desestruturar, que a gente não fique firmado nessa palavra. Mas, Pai, feliz daqueles que leem e compreendem. Bem-aventurado aquele que lê e compreende e pratica essas palavras, aleluia. Porque é exatamente como diz ali: é comparado como o homem sensato que construiu sua casa na rocha. Pai, eu te peço, eu te coloco todas essas pessoas nas tuas mãos. Não deixe mais que o inimigo ludibrie e engane, porque ele já é chamado de astuto, serpente, porque ele tem audácia. Pai, eu te peço e te coloco nas tuas mãos, Senhor. Te coloco, como eu sempre digo, e principalmente a minha família, todos eles, meu esposo, minha filha, meu filho, meu neto. Te coloco nas tuas mãos minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, minha cunhada, meus cunhados, meus sobrinhos, meus tios, minhas tias, meus primos, todos aqueles que têm laços consanguíneos comigo, Pai, eu te coloco diante de ti. Muitas vezes fica difícil dizer nome por nome, e a gente de repente pode pecar esquecendo algum. Então por isso eu lhe digo que eu lhe coloco nas tuas mãos todos aqueles que têm laço consanguíneo comigo. E também todos aqueles que eu chamo de irmãos. Oh, aleluia. Eu te coloco a minha família na fé também diante de ti, Pai. Que eles não sejam mais enganados, que eles não sejam ludibriados, que eles se mantenham firmes, porque estamos vivendo os dias maus. Estamos sendo torturados todos os dias. Estamos sendo apedrejados todos os dias. Estamos sendo perseguidos, humilhados, confrontados de todas as formas. Mas que eles possam saber, Pai, que o sofrimento que nós passamos não é nada comparado com a glória que nos espera. E adentraremos, Pai, os céus como esses mártires, aleluia, completando o número deles, aleluia. Completando esse número que falta, aleluia. Pai, eu te peço, Senhor, dê a compreensão, porque quando rasga o nosso coração, entristece o nosso coração de ver essas rejeições. Você dizer para as pessoas irem esse caminho aqui, e as pessoas fazem ao contrário, isso dói, machuca. Oh, aleluia. Eu sei que se dói no da gente, meros seres humanos, quanto mais no seu Filho Jesus. Porque não é só negando esses instrumentos, os instrumentos que o Senhor tem preparado na terra, mas negando o seu Filho Jesus. Oh, Pai, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia dos teus filhos, aleluia. Tenha misericórdia das tuas criaturas, Senhor. Que quando eu vejo milhões e milhões e milhões, muitas vezes se agarrando em crenças errôneas, porque não querem se subjugar à tua palavra, não querem viver na totalidade a tua palavra.
Isso dói, Pai. Isso dói. Hoje eu entendo por que a mensagem da cruz dói. Porque quando a gente vê todas essas pessoas caminhando a passos largos, por coisas, por caminhos que não é Jesus, que não é o caminho, que não é a verdade, que não é a vida, isso dói, Pai. Mas que essas dores não nos façam retroceder, que essas dores não nos façam desanimar. Perplexos, sim. Às vezes assustados, apavorados, sim. Mas não estamos destruídos, aleluia. Porque a tua palavra vem e nos conforta. A tua palavra vem e nos consola. Porque é assim que muitas vezes nos sentimos, aleluia. Desanimados, perplexos, afligidos, perseguidos. Mas o Senhor vem e nos diz que nem todos os mártires estão morrendo e morreram nas arenas, nos coliseus. Nem todos morreram como tochas humanas. Oh, aleluia. Mas estão dia a dia, Pai, carregando as marcas de Cristo, aleluia. Carregando nos seus próprios corpos, aleluia, por mais que os olhos humanos muitas vezes não enxergam, mas tem cicatrizes de Cristo. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado por essa palavra de conforto, obrigado por essa palavra de consolo, Senhor. E nesse momento, Pai, eu te coloco nas tuas mãos, Senhor. Oh, aleluia, os filhos dos teus filhos, a quem os teus servos têm clamado dia e noite, aleluia, para que eles sejam salvos. Dê entendimento, aleluia, abre a visão espiritual. Pai, eu te peço, Senhor, cuida da nossa casa, da nossa família. Oh, aleluia. E eu repreendo, Pai, todo espírito contrário, todo o espírito da dúvida, todo o espírito do medo, todo o espírito imundo. Eu repreendo todo o espírito ansioso da depressão, aleluia. Todo o espírito que causa raiz de amargura dos corações. Oh, aleluia, que haja libertação, Pai. Que haja libertação, aleluia. E que a partir de hoje cada um tenha a sua procura. Não deixe mais a casa varrida e desocupada, diz o Senhor, mas encham-se do Espírito Santo, aleluia. Que quando esse Espírito voltar, encontre a casa ocupada, diz o Senhor, cheia do Espírito Santo, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O dedo do Senhor está passando por muitos lares, marcando portas e umbrais de casa. Oh, aleluia, porque o espírito da morte tem rondado os lares. Oh, aleluia. Oh, aleluia, mas onde tem alguém com o joelho no chão clamando, aleluia, o dedo do Senhor está passando. Oh, aleluia. Deus, Deus, aleluia. Pai, 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 eu te coloco essa oração nas tuas mãos, crendo que o Senhor está me ouvindo. Porque eu sei, Pai, que essa voz que eu ouço na minha mente não é a voz natural do homem humano, não é a minha mente. Oh, aleluia. Porque o seu filho não mentiu quando ele disse que seria o teu Espírito Santo que nos guiaria dentro dessa verdade. Oh, aleluia. Oh, Pai, que os teus filhos não desprezem os instrumentos, aleluia. Mas que por mais que eles entrarem dentro desses instrumentos, oh, aleluia,
que vão ajudá-los, a salvá-los, mas que eles tenham a procura a Ti, Pai. Que façam a procura individual cada um, aleluia. Deus, eu te coloco nas Tuas mãos essa oração, crendo no Teu poder, no Teu infinito amor e misericórdia. Por isso eu já lhe agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Ó Deus maravilhoso, aleluia. Gente, eu entrego, mais uma vez eu digo essas palavras em nome de Jesus. Não ignorem os recados que estão sendo dados a vocês. Não deixem a mágoa, esses espíritos imundos soprarem no ouvido de vocês, para vocês se rebelarem contra pai, contra mãe, contra tio, contra tia, contra avô, contra avó, contra pastor. Não deixem, não deixem. Repreendam em nome de Jesus. Porque a rebeldia, gente, é que nem pecado de feitiçaria. E a palavra diz que ficarão de fora. Por mais que às vezes as pessoas digam que não, que estamos sendo intolerantes, mas não. Nós estamos tendo amor em vocês para avisar as coisas corretas. E tem gente que diz, mas quem diz que vocês estão corretos? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E como Jó falou, depois de tudo aquilo que ele passou, que ele sentiu, que ele viu e ouviu, ele disse, né? Que antes ele amava só pelo que ele ouvia falar, mas que agora ele amava porque realmente ele estava vendo com os próprios olhos, né? E assim eu digo para vocês que antes eu já amava Deus por ouvir falar. Mas mesmo eu amando Ele por ouvir falar, eu fiquei 25 anos desviada. Então cuidado com esse modo de professar de vocês a Deus. Porque não basta só amar, tem que conhecê-lo. E quando eu conheci Ele, realmente vi com os meus próprios olhos como Ele era, a santidade, a beleza, o poder. Eu passei a amar mais ainda. Daí eu não só amei em espírito, mas eu amei em verdade. Amei em espírito e em verdade. E é isso que me dá certeza que eu estou falando a verdade. E eu não retiro palavra nenhuma que eu digo. A menos que realmente eu tenha ido contra algo, ou acrescentei ou retirei, e depois Deus me corrija, eu venho e falo. Mas caso contrário, não. Porque é a palavra de Deus. E é isso que faz-nos a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. É o poder e a autoridade, a ousadia no falar. Confrontar, mesmo que muitas vezes as pessoas digam que doa. Mas é pro bem. É pro bem. É para salvação. Amém? Porque depois não vai adiantar também você estar só dentro das arcas por aí afora, desses instrumentos que Deus criou para salvação, mas não fizerem a busca individual. Não vai adiantar. Então é essas palavras que eu quero dizer para vocês e entrego essas palavras no nome santo e poderoso de Jesus, crendo que o Espírito Santo vai adentrar os lares de vocês, a mente de vocês, quando vocês disserem, vem, faz morada em mim, eu quero saber a verdade, e ele vê sinceridade no coração, pode ter certeza que é isso que ele vai fazer. Mas vocês têm que estudar a Bíblia, têm que ler a Bíblia. Por mais que no primeiro momento eu já ouvi uma pessoa dizer assim, eu não leio porque eu já li e não entendo nada. Mas passe a ler, ora, busca a presença do Espírito Santo, que eu tenho certeza absoluta que ele vai passar a fazer vocês entender. E até mesmo através das situações que vocês vão começar a viver. Aí ele vai trazer palavra na memória de vocês. Lembra aquela palavra tal, tal, tal. E aí, através das situações, vocês vão dizer, eu entendi agora. E o Espírito Santo vai fazer assim, isso. Mas tem que ler.
Senão ele vai fazer lembrar vocês através das situações e ensinar como, se vocês não leem, né? Aí fica difícil. Então, tenham a busca de vocês, porque a salvação é individual. E eu entrego essas palavras em nome de Jesus.